Neste vídeo, nós vamos falar sobre dois princípios importantíssimos da mecânica lagrangiana: o princípio do trabalho virtual e o princípio de D'Alembert. Vejam que nós sabemos na mecânica newtoniana que quando a soma de todas as forças que agem sobre o mecanismo é igual a zero, o mecanismo não sofrerá qualquer aceleração em relação ao referencial inercial. Nós podemos dizer que o mecanismo estará em equilíbrio. Ora, mas nesse caso, quando nós temos a somatória de todas as forças que agem, portanto as forças de restrição e as forças externas, e a soma de todas elas é igual a zero, se nós fizermos o produto escalar dessas forças resultantes com um deslocamento virtual, evidentemente esse produto escalar será igual a zero, simplesmente porque a somatória de todas as forças é igual a zero. Mas o que a gente pode também fazer aqui é reescrever esse trabalho virtual, como fizemos nos outros vídeos, usando o conceito de força generalizada, considerando os pontos de aplicação das forças externas e forças de restrição. Se nós fizermos isso, temos então essa decomposição para a força generalizada, né? Ela tem uma parcela devido às forças externas e uma outra parcela devido às forças de restrição. Mas como nós vimos no vídeo anterior, a parcela devida às forças de restrição não contribui, né, para o trabalho virtual total. Então, se nós considerarmos que o somatório das forças de restrição generalizadas aqui de restrição, produto interno desse somatório pela variação das variáveis de configuração é igual a zero, a única coisa que sobra quando as forças resultantes são nulas é que o trabalho virtual realizado pelas forças externas também tem que ser igual a zero. É isso que está sendo dito aqui nesse slide, né? Quando nós consideramos a hipótese anterior, que vimos no vídeo anterior, que é essa daqui, e consideramos também, né, que as forças resultantes são nulas, obrigatoriamente nós precisamos concluir que o trabalho virtual realizado pelas forças externas será nulo quando o sistema estiver em equilíbrio, né? Então esse é o princípio do trabalho virtual. Entretanto, nos interessa muito mais o caso em que o somatório de todas as forças externas é diferente de zero. Existe uma maneira de considerarmos esse caso mais interessante dentro dessa abordagem de cálculo de trabalho virtual. É definindo o conceito das chamadas forças de inércia e também de forças efetivas, como nós vamos ver agora. Uma coisa é um fato. Independentemente da existência ou não de vínculos, se para todos os pontos materiais de um mecanismo nós tivermos força resultante nula, como acabamos de ver, dada a segunda lei de Newton, aquele ponto material não estará acelerado e, portanto, estará em equilíbrio. Se isso for verdade para todos os pontos materiais, evidentemente o mecanismo estará em equilíbrio. Vejam então que se nós decompusermos a força que está aplicada ao ponto A como sendo composta por uma força externa mais uma parcela devida a restrições, e essa é a força resultante, nós sabemos da segunda lei de Newton que isso é igual à derivada temporal do momento linear daquele ponto material A. Portanto, se nós somarmos ao lado esquerdo e ao lado direito menos a derivada temporal do momento linear, como se fosse uma força fictícia, que nós estamos chamando de força de inércia, é claro então que nós teremos uma força resultante nula. Se nós considerarmos como força resultante a adição dessa força de inércia às forças, à força externa que estávamos aplicando, ou seja, se nós combinarmos
essa força de inércia a essa força externa, aqui, e chamarmos essa combinação de força efetiva, nós vemos então que a resultante será zero e o princípio do trabalho virtual poderá ser aplicado. Além disso, usando novamente a hipótese de que a contribuição das forças de restrição é nula no cômputo do trabalho virtual total, nós chegamos ao princípio de D'Alembert. O princípio de D'Alembert ele diz o seguinte, que se nós então somarmos menos a variação do momento linear do ponto material, como se fosse uma força fictícia, chamada força de inércia, a cada uma das forças externas aplicadas a cada um dos pontos materiais do mecanismo, o trabalho virtual total das forças efetivas será nulo. Esse é o princípio de D'Alembert. Então, é interessante notar que aqui nós temos FA representando força somente externa, bem como FB. A força resultante, de fato, para que nós tivéssemos aqui a força resultante no ponto A, nós teríamos que somar também a força resultante das restrições holonômicas do mecanismo, as forças de restrição associadas às restrições cinemáticas. Mas como nós estamos computando o trabalho virtual, e nós já sabemos que o trabalho virtual dessas forças de restrição, né, quando somadas todas as suas contribuições, né, as forças de restrição no ponto A vezes ΔRA, mais as forças de restrição no ponto B vezes ΔRB, quando somamos todas as suas contribuições e isso é igual a zero, nós não precisamos contabilizá-las aqui dentro, né? Isso faz então que nós possamos olhar apenas para forças externas e variação do momento linear de cada um dos pontos materiais que forma o nosso mecanismo. Além disso, o que é interessante dessa expressão, que é o princípio de D'Alembert, é o fato de que essa soma é igual a zero e não cada uma das suas parcelas. Nós não estamos dizendo que a primeira parcela da soma é zero e a segunda parcela da soma é zero. Não. A soma total é igual a zero. Isso é muito importante porque isso nos diz que mesmo quando o deslocamento virtual do ponto material A não é independente do deslocamento virtual do ponto material B, como é o caso que nós estamos analisando, essa soma total, sim, ela é igual a zero. E vejam então que é muito. Daqui, o próximo passo está claro, nós podemos simplesmente substituir os deslocamentos virtuais por suas expressões associadas às variações das variáveis de configuração. E assim teremos, como as variáveis de configuração podem variar livremente, em princípio, porque trabalhando no espaço de configurações, nós já incorporamos implicitamente as restrições holonômicas do mecanismo, nós então poderemos argumentar que parcelas das forças externas somadas com as forças de inércia, produzindo as forças efetivas, multiplicado pelo jacobiano associado ao ponto material A, mais a força efetiva em B, multiplicado pelo jacobiano em B, terá que ser igual a zero, uma vez que as variações das variáveis de configuração realmente são arbitrárias.